Bom, pessoal, então eu sou o André Carleto, trabalho no Sebrae aí junto com o Léo, né, com o Dalla Corte, com o Leonardo Conceição, que também está aqui, tá? Então a gente vai apresentar aí um pouco da nossa atuação aí que a gente tem feito na digitalização das pequenas indústrias, né? Então esse é o foco. Essa iniciativa, ela nasceu, digamos assim, né? Ela foi concebida e conduzida dentro do Polo Sebrae de Indústria, tá? Então em parceria ali com o Núcleo de Engenharia Organizacional da URGS, com o professor Néstor, né, o Alejandro e toda a equipe, né? Então, muito olhando para as cadeias de valores, aquelas que a gente já atua dentro do Sebrae também, mas olhando para outras aqui que são estratégicas para o desenvolvimento, né, da indústria do Rio Grande do Sul, tá? Então, sempre olhando aqui essa questão de desmistificar um pouco, né, a temática da digitalização da indústria 4.0. Então, isso congregou ali diversas iniciativas, tá? Uma delas foi esse projeto piloto, tá? Que a gente vai falar aí um pouquinho na sequência, mas também tivemos outras frentes, né? Por exemplo, a gente desenvolveu muitos materiais, muitos estudos, vídeos, papers, e-books, enfim, ou seja, na linha de sensibilização desses empresários, né? O próprio projeto piloto, a gente rodou essa aproximação aí com fornecedores, essas implementações de tecnologia, e também algumas discussões para avaliar, né, tanto o cenário nacional e internacional. Nós tivemos algumas rodadas ali com especialistas internacionais durante a Mercopar, e aí dali gerou ali também, né, digamos assim, um roadmap com recomendações mais específicas até para a implementação, gargalos, olhando as pequenas empresas, né, que é o público aí direto do Sebrae, né, mas, claro, não excluindo aí as demais, né. Então, nesse contexto, né, o nosso principal objetivo ali era, sim, trabalhar, né, a implementação, mas olhando muito a conscientização desses empresários, né. Então, como é que eles se aproximavam, porque isso ainda é uma temática, querendo ou não, um pouco distante, dependendo do setor, segmento aí que a gente começa a conversar, né. Também compreender aí quais tecnologias seriam mais adequadas para cada modelo de negócio, para cada tipologia de empresa, e também que a gente pudesse aproximar aí com outras iniciativas para fomentar a implementação, que isso também foi um dos gargalos aí identificados, né, nesse trabalho, tá? E aí, claro, com base nisso, que a gente pudesse monitorar indicadores, né, principalmente olhando para a redução de custos, ganhos de eficiência, né, implementações, mas também que a gente pudesse ter cases para replicar esse trabalho, tá? Então, esse foi aí, tá, o principal objetivo, né, desse projeto piloto. Ele foi realizado em meados de 2023, finalizando ali no início de 2024, tá? Nós realizamos essa parceria com a empresa Gedore, né? Então, nós tivemos uma empresa âncora. A partir da sensibilização dessa empresa âncora, ela indicou algumas pequenas empresas, tá? Então, nesse caso, ela indicou 10 pequenas empresas, onde a gente realizou esse trabalho, né, de conscientização, implementação, acompanhamento. Então, foi muito legal, porque a gente acabou saindo um pouco daquele eixo só metal mecânico, né, que a gente costuma ver isso também, né, mas também olhamos para marcenarias, olhamos para a indústria gráfica, aí tiveram empresas de pintura eletrostática, metalúrgica e fabricação de moldes. Então, essa diversidade foi bacana, porque a gente conseguiu também entender as particularidades, entender os tempos, né, de cada um, tanto de entendimento quanto de implementação. Então, isso sim foi algo bem marcante aí, tá? Com base nisso, a gente rodou essa metodologia, tá? Então, composta aí de 7 etapas, digamos assim, né? O diagnóstico, né, de desafios, oportunidades. Então, a gente entrou dentro do chão de fábrica de cada uma dessas 10 empresas. Depois apresentamos, né, depois de elencar esses desafios, apresentamos para fornecedores, né? Então, aqui já, Peixoto, uma conexão, né, com o item 4 que tu trouxe ali no início, né, de rodadas de negócio entre fornecedores e demandantes. Isso vai estar previsto também para 2025, tá? Então, depois o Leonardo vai apresentar na sequência. E aí, seguindo na nossa lógica aqui, né, nós apresentamos essas demandas para os fornecedores, apresentamos essas devolutivas de orçamento para os empresários, então ainda não foi um match direto, né? Então, os fornecedores receberam as demandas e apresentaram propostas de soluções. Aí, depois, o empresário selecionou as propostas, e aí sim, na etapa 4, os fornecedores
tiveram esse alinhamento, né? Então, onde os empresários puderam decidir entre o fornecedor A, fornecedor B, modelo de implementação, custo, investimento, o que fosse, tá? Para ter uma tomada de decisão mais assertiva. Depois acompanhamos a implementação dessas tecnologias, né? Também outra fase bem importante, e para depois, aí sim, no final, a gente ter aí resultados, lições aprendidas. Dessas 10 empresas, 2 já, né, no início, ali depois da sensibilização, optaram por não implementar as soluções no momento. 5 seguiram em frente com as implementações de tecnologias, tá? E 3 aí expressaram, né, o interesse, mas não implementaram no momento e ficaram avaliando aí, tá? Então, o que eu quero trazer com isso, gente? Principalmente dessas 5 empresas, né, nessa questão de visibilidade de processos, né, a gente viu muito, assim, que algumas ainda não compreendem, né, ou não enxergam a necessidade da mensuração, né? Então, elas ainda optam por modelos mais manuais ou não enxergam a utilização, a aplicabilidade, né? Então, isso também reforçou a nossa pauta de conscientização, né, junto a esses empresários, a questão, né, de também eles olharem para as perdas e também entender o ciclo de produção de cada segmento, né? Porque se a gente fala de uma marcenaria, é totalmente diferente de uma indústria gráfica, pintura, então, que cada um consiga enxergar o valor da visibilidade do seu processo para a tomada de decisão, né? A questão da programação de produção foi outro ponto que chamou muita atenção nossa, né? Principalmente quanto à questão da previsibilidade dos prazos de entrega, né? Então, aqui, trazendo, assim, um exemplo muito prático, a questão das marcenarias, né? A indústria moveleira, hoje, isso é uma dor muito forte, né? Eles não têm esse acompanhamento preciso da produção, a visibilidade de cada processo, né? Então, isso trouxe, assim, elementos para que eles pudessem ter mais certeza junto ao cliente de onde estava a programação, a produção e quando que seria entregue e montado na casa do cliente, né? Então, isso também foi um dos resultados bem bacanas do projeto. A questão do ERP, né, integração, nós tivemos muita dificuldade aí com algumas empresas de ERP, muito também com base no modelo que esses empresários tinham contratado, esses ERPs, né, mas na questão de extração desses dados para integração com a produção, né? Então, aqui é outro ponto, né, que a gente pensa, assim, às vezes, que é simples, é só ir lá colocar o sensor. Não, tem toda uma série, né, de outros pontos aí que a gente precisa conectar, resolver antes de começar ainda a ter um resultado, né? Uma questão muito básica, né, mas que chamou muita atenção também nessas empresas que a gente entrou, é a questão da conexão, né, da internet no chão de fábrica, ou a indisponibilidade de tomadas para o pessoal conectar, principalmente a questão de tablets ou outros equipamentos para fazer os apontamentos, né? Então, a infraestrutura ainda dentro das pequenas indústrias, ela é precária, né, olhando para essa parte de conexão, né? Mas o principal desafio, assim, nosso, ele envolveu a parte de pessoas, né? Então, que foram os empresários, né, e os empregados, digamos assim, também, né? Principalmente na questão de compreender a tecnologia, se adaptar com aquela solução, ter os principais requisitos, né? E também os proprietários engajarem os colaboradores no uso, né? Então, tanto na parte dos apontamentos, realizarem os registros, utilizarem as informações de forma correta para a tomada de decisão dentro da empresa, tá? Então, aqui a gente traz aqui como talvez um grande holofote que a gente possa estar acelerando, né, sempre, que é a parte de conscientização, né, desmistificar, a gente já trabalha isso muito forte, já tem muita coisa, né, produzida, mas fazer isso chegar na ponta, né, fazer isso chegar de forma fácil, de forma que o empresário consiga ou assistir um vídeo rápido, ou ler, né, o Peixoto comentou a questão do portal ali também, então acho que isso é muito importante para enfrentar e superar, né, essa barreira, né? Então, a complexidade e a singularidade de cada uma dessas empresas na adoção dessas tecnologias foi o que mais saltou aí, né, a atenção nossa. Cada segmento tem desafios únicos, tá? Mas o piloto, com essas 10, que no fim viraram em 5, ele foi bem exitoso, a gente conseguiu ter bons resultados com essas empresas,
tanto é que agora estava previsto para o ano passado, no ciclo de projetos do SEBRAE, a implementação de 2 projetos específicos, né, para a implementação de tecnologia. Tá? E aí, em função das enchentes, né, os recursos, todo mundo sabe, foram realocados, enfim, as prioridades mudaram, mas a gente retomou isso agora no planejamento aí no final de 24 e 2025, então a gente está entrando forte aí com 2 projetos focados, rodando essa metodologia, né, dentro desses projetos, em 2 regiões diferentes. A gente realizou aí alguns pequenos ajustes, e aí eu quero convidar aí o Leonardo Conceição, que é um dos gestores de projeto, que vai estar conduzindo isso ali na Regional Sinos, tá? Então, um dos projetos vai ficar na Sinos e arredores, né? E o outro na Serra e arredores, tá? Então, Léo, tá tudo contigo aí. Perfeito, muito obrigado, Andrei. Boa tarde a todos. É um privilégio estar conversando um pouquinho com vocês também sobre a parte do SEBRAE na atuação da indústria 4.0, e como o Andrei citou, né, um desafio bem interessante agora que a gente pode estar trabalhando junto com as indústrias aí da nossa região aqui, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana e Metropolitana, junto com a colega Tamara lá na Serra Gaúcha, né? Então, esse projeto, junto com o Nestor, nós estaremos trabalhando 3 etapas nas indústrias, né, que é um processo ali de implementação das tecnologias digitais, que consiste na conscientização, na implementação e na manutenção, então, através deste modelo de consultoria. Pode passar, André, por favor. A etapa 1, que é a conscientização, ela visa justamente a gente trabalhar ali a conscientização dos líderes das pequenas empresas sobre a importância, então, da digitalização da indústria 4.0, né? Pensando principalmente ali no aumento dos resultados da produtividade, né? E do faturamento, que é um dos fatores que a gente vai estar medindo junto com indicadores aí, junto ao SEBRAE, né? Então, nessa etapa, nós temos aí 4 itens que a gente vai estar trabalhando, né? Então, o primeiro e o segundo ali seriam visitas técnicas que a gente está organizando com o nosso grupo, então, que a gente vai estar atuando em 2025, que é justamente para essas empresas verificar como que funciona na prática, né, e de forma didática também ali, as tecnologias da indústria 4.0. Então, a nossa ideia é justamente fazer a visita ali no Centro Tecnológico da BDI na Unicinos, então já temos previsto dentro do nosso roteiro, nosso cronograma. Na sequência também, a equipe do Nestor, ela vai estar conosco aí realizando toda a parte de mapeamento dos macroprocessos, então, dos participantes dessas empresas do projeto, justamente para entender os principais gargalos, as principais dores, né, que essas empresas têm, para a gente pensar, justamente pensando na implementação de tecnologias com baixo custo, né? Então, essa é a nossa ideia. Da mesma forma, na sequência, nesta etapa, nós apresentamos os resultados dessa análise para os líderes da empresa para tomada de decisões sobre a implementação, né? Isso chama-se o ciclo 1, então. No ciclo 2, nós entramos com a implementação, que é justamente acompanhar a implementação dessas tecnologias mapeadas na etapa 1, juntamente com os líderes das empresas, né? Então, a primeira etapa é justamente identificar os fornecedores, daí a gente conta muito com o apoio da rede, né? Acho que a sensibilização também de fornecedores é importante para que esse projeto evolua cada vez mais, para a gente trabalhar com valores acessíveis também, atendendo às necessidades dessas empresas participantes do projeto. Na sequência, uma realização de uma sessão de negócios, como realmente o Peixoto já citou, né? Então, isso já é uma das questões que a gente quer trabalhar no projeto esse ano, para fazer essa aproximação, então, dos fornecedores com as pequenas empresas. Assim como também análise das alternativas de investimento dos empresários, é importante fazer esse mapeamento também, o acompanhamento da implementação das tecnologias, que a gente vai estar executando dentro desse processo de implementação, assim como também treinar, né, a equipe, né, os colaboradores, os empresários, sobre também ali a questão da tecnologia que vai estar sendo abordada na linha de produção. Então, essa é a etapa de implementação aí do processo, né? Na sequência, nós temos a etapa, então, 3, que é a manutenção. Essa etapa, então, ela tem justamente o objetivo de acompanhar e a utilização da tecnologia diretamente com a equipe, então, ali do Nestor, que vai estar monitorando, verificando as dificuldades, os gargalos também, que vão estar aparecendo durante o processo, né? Então, vamos ter reuniões quinzenais, reuniões virtuais e presenciais, conforme a necessidade de cada empresa, né, para entender melhor os gargalos que está surgindo ali, pensando sempre no aumento da produtividade. Assim como também fazendo um mapeamento de novos treinamentos, caso seja necessário para cada empresa participante. E, na sequência, o levantamento dos resultados da implementação através de indicadores, né, de produtividade e sustentabilidade. Acho que são bem importantes para a minha pequena empresa, né?
Na sequência, nosso cronograma do projeto, então, ele está proposto para iniciar agora em abril de 2025, com uma previsão de término ali por março de 2026. Então, nos primeiros 3 meses, serão as atividades de conscientização, a etapa número 1 do projeto, que são as visitas, enfim, e também o diagnóstico nessa pequena empresa. Na sequência, no segundo e terceiro trimestre, serão realizadas as atividades de implementação, e no quarto trimestre serão realizadas as atividades de manutenção e acompanhamento dos resultados. Na sequência, também a implementação ali da tecnologia, para justamente dar todo o suporte e acompanhamento nos resultados para os pequenos negócios, né? O investimento do programa, então, o Sebrae, em parceria realmente com o Nestor, a gente conseguiu chegar no valor bem acessível para que essas empresas consigam ter acesso hoje à indústria 4.0, a realmente implementação de tecnologias de baixo custo também, né? Então, a gente conseguiu, com a parceria, ter realmente esse investimento para a micro e pequena empresa de 5.226. Este valor, ele pode ser parcelado em 8 vezes no cartão de crédito, sem juros para a empresa, ou o pagamento via Pix, né? Então, esse é o objetivo realmente aí de a gente estar trabalhando diretamente com a consultoria durante o ciclo 2025. E aproveitando essa oportunidade, nós queremos convidar realmente, né, a própria rede, sensibilizando também pequenas empresas, assim como os fornecedores, para estar participando conosco aí na semana que vem, no dia 18, às 19h30, no formato online, do nosso workshop aí, Digitalização Indústria 4.0 para as pequenas empresas, né, que é justamente a gente conversar um pouquinho de exemplos práticos, realistas, né, realmente que a gente teve aí no ano passado, ano retrasado também com a implementação, para mostrar na prática como é possível a gente estar aderindo aí no setor da indústria, né, indiferente qual for o ramo, seja na área de alimentação, metal mecânico, como o Andrei citou, né, então, enfim, todos os setores da indústria a gente pode estar atuando com esse projeto. Fico à disposição para qualquer outras dúvidas também, deixe nosso contato, né, o contato da colega Tamara, ela está em férias, então ela não pôde estar conosco, ela vai estar tocando o projeto lá na região da Serra Gaúcha, e eu fico responsável na região Sinos, no Vale do Caí também, no Paranhana e Metropolitana.